E aí, jovens, como que vocês estão? Tudo bom? Estou trazendo aqui uma obra nova no canal. Se vocês quiserem estar sabendo o nome dela, eu vou estar deixando aqui num caça-palavras, tá? Só procura, pausa aí e procura que você vai encontrar o nome dela. E fiquem aí com o vídeo. A nossa obra, ela começa com um clima sombrio e alguém olhando para o seu corpo completo de sangue da cor carmesim. Minha nossa, o cara tá todo fudido. O terreno está repleto de corpos espalhados, onde aconteceu um verdadeiro massacre, onde só restou a morte. O cara percebeu uma movimentação estranha nas costas e olha pra ver, mas ele encontra o seu veterano Jang Moon, que foi de arrasta por um raio negro que perfurou metade do seu corpo, e se lembra do seu amigo que foi dividido e começa a se lembrar da batalha que foi unilateral. O cara fica puto e triste por todos terem morrido, e a obra começa a explicar que mais de 20 seitas diferentes, incluindo as 10 maiores contra os Shuman, resultou apenas na própria aniquilação. E de quem seria a culpa? O cara com os dentes cerrados com tanta força, fazendo escorrer sangue pela boca, olha direto para o verdadeiro causador de toda essa dor, o demônio enviado pelos céus. Ele é do grupo demoníaco que transformou o mundo todo em um mar de sangue. O líder da seita do diabo, Shuman, o demônio celestial. O rei demônio diz pro rapaz que é realmente uma pena o que aconteceu com a seita da Montanha Florida. O rapaz, com um olhar de ódio, começa a se levantar, enquanto o rei demônio diz pra ele que se pelo menos conseguisse fugir, poderia se gabar pelo resto da vida por ter me matado. Mas parece que não vamos chegar mais longe do que isso. De pé, coberto de sangue, com apenas um braço, cospe sangue e se apoia no joelho. Ele manda o rei demônio calar a boca, mas o rei demônio, ele em cima da pilha de corpos, estende a mão e diz que ele tem todo o direito de se orgulhar de si mesmo. Mesmo que todos tentaram, sua espada foi a única que alcançou o meu corpo. Em nome de Shuman, eu reconheço o seu esforço, e sua seita possui a melhor esgrima do mundo. O rapaz, com raiva, puxa a espada que estava estacada ali no seu ombro e grita dizendo que mandou ele calar a boca, e avança em direção do rei demônio, enquanto ele observa dizendo que isso é uma vergonha. Se tivesse mais um dia, eu seria capaz de me tornar um homem digno do nome Shuman. Lembre-se, discípulo da senha Montanha Florida, esse não é o fim. O rei demônio irá voltar e quando isso acontecer, o mundo será tomado pelos demônios. Ele se prepara para atacar e corta a cabeça do rei demônio, e a cabeça cai, com ele dizendo que ninguém será capaz de parar os demônios. E finalmente, a guerra acabou. E o rapaz, suando, pensa que agora a morte é inevitável, enquanto observa o sol nascendo. O que será da seita da Montanha Florida agora? Ele olha para trás, vendo que todos da seita morreram no campo de batalha, e também todos os que seguiram, e pensa que os únicos que sobraram foram as crianças sem poder, e se pergunta se isso teve algum sentido, e se ele tivesse dedicado mais ao treino, ele não conseguiria ter salvo pelo menos mais uma vida. E finaliza pensando que isso tudo é simplesmente sem sentido, e ele vira mais um corpo sem vida na montanha. Ele era o 13º discípulo da grande seita da Montanha Florida, o terceiro grande espadachim, o santo da flor de cerejeira, Shang Myun. Depois de matar Shuman, que trouxe a destruição e o caos ao mundo, ele deu seu último suspiro no topo da montanha da seita de adoração ao diabo. Essa curta história foi o único legado que ele deixou no mundo. A gente começou essa história aí, ó, bem tranquilinha, e toda a vida dele começa a passar diante dos seus olhos, desde quando era um neném, que foi encontrado pelos integrantes da seita da montanha, e foi treinado desde criança para ser um espadachim, e até mesmo das broncas que levava por bater nas crianças. E ele pensa que estava cansado disso, mesmo que fosse um discípulo da seita, não conseguia seguir completamente os ensinamentos, e que estava tendo atenções desejadas por causa do seu talento, mas na verdade era só um iniciante, e se questiona como que não percebeu antes que tudo que ele tinha veio da seita. E o mestre dele aparece perguntando se ele se arrepende do seu passado, e ele diz que sim, que se arrepende do seu passado. Se eu apenas tivesse me dedicado mais, se eu pudesse ter me tornado pelo menos mais foda, eu poderia ter mudado o desfecho dessa tragédia. O mestre responde sorrindo pra ele que não tem porquê de se arrepender. A seita da Montanha Florida vai continuar, não importa o que aconteça. E a cena muda, com ele criança tomando uma porradona ali na cabeça, fazendo os pássaros se assustarem pra longe. Ele tenta se proteger, questionando se é o Shuman, pensando que ele estava morto. O guri puta responde: Shuman, Shuman, minha bunda, que merda você está falando enquanto dorme, seu vagabundo? Todos já foram oferecer as preces, e o que te deu a coragem pra dormir até tão tarde? O prota ele fica assustado e fica sem saber o que está acontecendo e percebe que o pirralho está o repreendendo. Ele olha pro garoto e percebe que ele está gostando daquela situação e responde com calma: olha aqui, meu jovem, eu ainda não entendi o que estava vendo aqui, mas por favor abaixe essa coisa aí primeiro. O garoto puto diz: olha aqui, e começa a rir que nem um retardado. O prota ali ainda fica
fica sem entender o que está acontecendo e ele também começa a ficar puto, porque ele é um santo da espada das cerejeiras e alguém como o líder das outras seitas deveria tratá-lo com respeito, mas aquele garoto ali está e o garoto também já se prepara ele para dar mais um ataque, ameaçando matar ele. O prota tenta se proteger para depois dar uma surra nele também e estende a mão, mas confuso, a mão dele ali não alcança o bambu e percebe que o braço dele é muito mais curto e se questiona porque o braço dele está assim e toma-lhe bambuzada na cabeça para ficar esperto também. O garoto revoltado chama ele ali de maldito e continua com a sarivada no prota e pergunta se ele ainda não entendeu e que para alguém tão retardado como ele uma surra vai estar consertando. E o outro garoto ali começa a entrar na cabana, ele vê a surra ali que o prota tá tomando e vai embora fingindo que nada tá acontecendo. E a gente consegue estar escutando lá o prota gritando, pedindo desculpa. Depois de um tempo o prota foi pro rio se limpar daquela saraivada que tomou, com uma puta vontade de se vingar daquele guri e que nunca havia tomado uma surra como aquela. Ele se lembra lá do guri com um bambu e pensa que mesmo que seja pelo bem do pirralho, ele vai cuidar dos mendigos, da seita União dos Mendigos. Essa seita aí tá me representando, viu? Ele se olha no reflexo da água e se pergunta quem que é essa criança e se questiona o que está acontecendo e se é uma reencarnação do budismo e pensa que deveria ter entrado no templo Shaolin se soubesse que isso ia acontecer. Atrás dele tá vindo aquele garoto lá que deixou o Proto pros lobos comerem e chama por ele. E é bem isso que o Proto joga na cara dele e ele pergunta se o Proto está bem. E ele explica que o Wang Shu é daquele jeito mesmo, mas que hoje passou dos limites. E o Proto diz que quer fazer duas perguntas para ele. O garoto fica ali confuso e não responde. E o Proto pergunta se ele é um mendigo e fica um silêncio ali ensurdecedor. E o garoto responde que sim, é bem óbvio pelas roupas que ele está usando. E o prota fica indignado por ter nascido como mendigo. E a segunda pergunta que o prota faz é se o garoto conhece o Shuman. E o garoto responde que ele ficou biruleibe das ideias, que a surra que ele tomou mexeu com o cérebro dele. O garoto pensa e responde que sim, que conhece e pergunta se é o líder dos demônios que morreu há um século atrás. O prota ali, ele fica em choque com a informação que faz um século que ele morreu, mas ele fica com dificuldade de acreditar e agarra-lhe um mendigozinho, questionando se faz mesmo um século que Shuman morreu. E o prota fica pressionando ele pra ver se realmente é verdade. E o guri diz que é verdade. Então o prota solta ele e fica tentando processar as informações. E se pergunta por que não reencarnou logo depois da sua morte. Porque agora ele se sente sozinho nesse mundo. O garoto vê ali que o prota tá com uma cara como se tivesse assistido o vídeo lá do Pedro Loss, porque ele está tendo uma crise existencial e pergunta se ele está bem. E ele se lembra da seita da Montanha Florida e pergunta pro garoto o que aconteceu com ela, mas o garoto não reconhece a seita não. E isso deixa o prota desolado, perdido na confusão e questiona se o garoto não é um mendigo e ele diz que sim, assim como ele, né, o seu otário. Então o prota diz pra ele que então ele faz parte da União dos Mendigos, que faz parte das 10 grandes seitas lideradas pela seita da Montanha Florida. E o garoto fica sem entender nada e pergunta do que ele está falando, que as grandes seitas são aquelas ali, ó, é seita para um caralho, tá? E ele fala todas as seitas ali que existem naquela época e que não tem nenhuma seita da Montanha Florida. E aí que a ficha do prota cai, que a seita da Montanha Florida não existe mais. E como que isso é possível? O prota agarra nele de novo e o garoto já desistiu de tentar fazer alguma coisa e já aceitou ali. E o prota fica empurrando ele, perguntando incrédulo como que aqueles caipiras da seita das Ilhas do Sul se tornaram uma das grandes 10 seitas. E ele percebe que isso não é importante, que o foco ali é a seita. E continua perguntando se a seita da Montanha Florida não é mais uma das 10 grandes seitas. O garoto pensa ali mais um pouco, que ele lembra de algo e diz que acha que ouviu sobre essa seita no mapa da província Shanxi e acende ali uma fagulha de esperança no prota. Ele para de sacudir ali o garoto e conclui que a seita deve estar em algum lugar da província Shanxi e pergunta se o garoto sabe de mais alguma coisa. O garoto não sabe direito sobre essa seita fazer parte das 10 grandes, mas ele pensa um pouco mais ali e diz que até onde ele sabe a seita da Montanha Florida já até caiu. E a realidade naquela época é dura pro prota, ele fica remoendo essa informação. Uma das 3 seitas mais prósperas caiu. Ele solta o garoto ali que cai no chão. O prota ali fica paralisado com medo. Ele não quer estar acreditando que a seita dele caiu e conclui que precisava ver isso com os seus próprios olhos. Determinado, ele diz pro garoto: eu estou indo para a Montanha Florida. O garoto, olhando pro prota, responde que ele vai tomar mais uma surra e que ele deveria ficar de boinha ali fazendo as preces dele. O prota grita de novo com o garoto, mandando ele calar a boca e que ele vai fazer mais algumas perguntas e que só quer que ele responda. Ele começa ali perguntando qual o nome dele e o garoto pergunta por que o mendigo teria o nome e que ele pode ser chamado do que quiser, mas que é chamado
de Shu-san. E o Prota pergunta sobre a idade. Ele analisando ali parece ter uns 15 ou 16 anos. E o garoto questiona como que o mendigo saberia sua própria idade. Mas o Prota diz que tá tranquilo. E pergunta o nome dele e daquele guri lá que bateu nele. O garoto acha estranho dele não lembrar de nada mesmo. Mas responde que se chama Kushio e o outro é Kupao. Esse nome é como irmão, né? Separado por um campo ali que bate bola, assim que você me entende, né? O Prota fica quieto, mas assinando com a cabeça. E depois diz pro Kushio que ele paga os favores e os rancores em 2 vezes. E que é pra se lembrar do nome Chungmyun, da seita da Montanha Florida. E que da próxima vez que se encontrassem, ele vai pagar os favores de hoje. E o Prota vai embora. Depois ali ele volta ali pro garoto e pergunta pra que lado fica a Montanha Florida da província Shanxi. O Kushio fica em silêncio e não sabemos onde fica, tá? Não aparece pra nós. Mas o Prota sabe porque na próxima cena ele já tá metendo o pé. Pelo visto ele vai ir correndo até a seita porque na vida passada ele corria mais que um cavalo. Mas agora ele já não está mais na vida passada, né? E o corpinho dele não aguenta e ele cai no chão quase morrendo. E no chão ele pensa que não vai conseguir chegar até a Montanha Florida com o corpo que ele está atualmente. Que se continuar ele vai acabar morrendo mesmo. E como que ele vai chegar na província Shanxi? Você me pergunta, jovem gafanhoto? Pois é, ele tem uma carta na manga. Ele se levanta rindo porque se lembrou de uma técnica fundamental da seita. Orgulhoso, ele vê uma oportunidade de ouro e explica que mesmo aqueles que chegaram ao topo procrastinaram assim como você e eu. Ficaram vadiando, dando umas fugas e enchendo a cara com goró. Bom, talvez vocês não, né? Mas essa última parte ali ele não se arrepende. E pensando bem, vai conseguir fazer tudo isso de novo. Indo em direção das árvores, ele procura por um lugar para começar a cultivação. E então ele se senta na frente de uma árvore e ele começa a prestar atenção ao redor, pensando na técnica de cultivação que ele tem que começar a praticar. E pensa que se ele não se limitar apenas nas técnicas da seita da Montanha Florida, o desenvolvimento dele vai ser multiplicado. E de todas as técnicas, ele vai focar primeiro na técnica do equilíbrio. E que tipo de técnica marcial é essa? É uma técnica traficada no submundo dele. Ele respira fundo e a obra ela começa a explicar que essa técnica não é capaz de aumentar a força interior de alguém, mas sim de limpar o corpo da pessoa. E essa é uma das técnicas fundamentais da seita. Ele apenas precisa estabelecer uma fundação forte para aguentar a força interior do corpo. E é por esse caminho que ele vai seguir. E enquanto toda essa explicação rolava, ele está purificando precisamente a energia absorvida dos arredores, especificamente daquela árvore ali que ele está apoiado, tadinho. E então ele começa a juntar a energia limpa na região do abdômen, que se chama Dantian. E todo feliz ele consegue formar o primeiro núcleo de Ki. E pensa que essa será a fundação que vai abrir o mundo inteiramente novo para ele. E que isso é apenas o começo, como uma bola de neve e se tornará uma avalanche. Ele se levanta para começar a correr de novo e cai de cara no chão. Ele tem realmente uma boa relação com a natureza, né? Não para de abraçar o chão, mas ele cai ali de novo por conta da prática de cultivação. Ele utiliza muita energia do corpo, e essa técnica não ajuda ele se precisar usar o corpo logo depois. No chão, ele escuta o mestre dele chamando por ele, chamando ele de burro, e o Prota manda ele ir embora porque está irritando ele. Indignado, grita se perguntando como caralhos que ele vai chegar na Montanha Florida. E um tempo depois, no vilarejo, vemos ali mais alguns mendigos, e um deles chama por outro, que diz que tem um mendigo iniciante que está catando umas esmolas. O mendigo, que está sentado ali no chão, responde que percebeu uma movimentação estranha e que vai lá dar uma lição nele, e os outros concordam. Chegando lá, o Prota está sentado no chão e o mendigo diz que é aquele ali. E o mendigo que estava sentado no chão aquela hora chama pelo Prota, e ele está de boinha ali amassando sua comidinha e ignora ele. O mendigo chama ele de novo e pergunta se está surdo, e o Prota se vira para ele e pergunta se é com ele que ele está falando. O mendigo chefe fica puto ali pelo Prota falar dessa forma com ele e conclui que ele já deve estar muito louco mesmo sendo tão jovem. O mendigo diz que ninguém deu permissão para ele pegar esmola ali, mas por ser jovem, vai deixar ele embora de boinha e dá aquela extorsãozinha nele de leve, né? O Prota percebe que vai rolar uma confusão, olha pro pãozinho dele que tava amassando ali e diz que eles realmente são sem vergonha e pergunta se vão roubar até o pãozinho dele. O mendigo ali da esquerda pergunta quem que ele está chamando de sem vergonha. O Prota ignora, limpa ali a sujeira da roupa, começa a se alongar na frente dos mendigos que ficam confusos. Ele finaliza o alongamento ali e percebe que o Dantian dele ainda não é tão bom, mas deve ser o suficiente. Ele se vira pros mendigos ali e diz que já se acostumou com um corpo e que podem vir os três juntos. E diz que ele é fraco e que não vai bater muito. E pergunta se eles não
se importa de apanhar um pouco. O mendigo ali, chefe, fica vermelho de raiva por ser insultado e manda matar ele. Os dois bode velho começam a correr em direção do Prota e se preparam para atacar, mas o Prota desvia facilmente. Olhando para ele, prepara o soco e toma uma bendada na cara. Já era feio, agora piorou. O mendigo ele cai no chão na frente dos outros dois que ficam surpresos e o Prota hesitante diz: "Eu sou..." E fica orgulhoso do nada, gritando que nem um retardado, que é o santo da espada da flor de ameixa, da montanha florida. Um tempinho depois ali todos tiveram sua vez e estão ajoelhados chamando o Prota de chefe e pedindo desculpas. E o Prota tá de boa em ele amassando o pãozinho dele de novo e pergunta por que estão chamando o mendigo de chefe. O cara lá, né, fica sem saber o que responder e chama ele de chefe mendigo. O Prota dá uma ameaçadinha ali e pergunta se ele chamou ele de mendigo e o outro fica todo cagado de medo pedindo desculpas. E então o Prota pergunta se eles sabem como chegar na província de Shanxi. O ex-chefe, né, dos mendigos responde que é tão óbvio e diz que se eles soubessem não seriam mendigos e que não é algo que deveria ser perguntado para pessoas como eles. E o Prota ele fica com uma cara de poker face sem dizer nada, até que ele começa a rir e diz que estava balançando a árvore errada e os mendigos vão na onda dele, até que a mania do Prota volta à tona de novo e agarra ali o ex-chefe no colarinho e com uma cara de psicopata diz: "Caso nos encontrarmos de novo e eu te perguntar algo, é melhor você saber a resposta se não quiser morrer", e manda eles meterem um pé dali. E aí eles se levantam e saem correndo desesperados. Um tempo depois, em algum lugar ali no meio das montanhas, um velho está observando a paisagem e alguém chama por ele. E esse velho aí é o líder da seita, e quem chama ele é o Un-An. O velho se vira dizendo que pode entrar. O Un na porta diz que não é algo importante, mas que tem uma criança pedindo pra encontrar com ele. Já sabem, né? Até que ele chegou rápido. O líder da seita, surpreso, questiona sobre a criança e se depara com um mendigo todo fudido cumprimentando ele e se apresentando: "Meu nome é Chung Myun e eu gostaria de entrar na seita da Montanha Florida." O velho observa ele e pergunta pro Wan se ele informou o Prota que não estão aceitando mais ninguém para entrar na seita. E o Wan lhe responde que avisou, mas ele não parava de incomodar, que acabou levando ele até ali. Eles olham pro Prota de novo e parece estar todo felizinho, mas na verdade ele está começando a ficar puto. Mas por que ele está ficando puto? Vamos descobrir juntos, tá bom? Um tempinho atrás ali o Prota está todo acabado, se apoiando no pau e finalmente chegando na entrada da Montanha Florida. E aparentemente aqueles mendigos deram uma sugestão de caminho que era mais curto, mas não era não. Pelo menos ele chegou até o local, né? O Prota se prepara e recupera a determinação porque ele vai ter que subir aquela porrada de escada e finalmente começa a subir. Mas você achava que era só escada? Porra nenhuma, vai ter que escalar a montanha também. E ele começa a subir ali, mas fica com dificuldade, quase caindo com o pau na boca. Ele fica assustado, mas ele consegue se lembrar que pode fazer qualquer coisa se for atencioso o suficiente, e começa a escalar de novo. E finalmente ele chegou lá em cima, mas pelo visto só o corpo, né? A alma dele ficou lá embaixo mesmo. E do nada ele fica indignado e pergunta aonde que foi parar. Pra onde que foi parar a placa da seita? A placa que o mestre dele limpava toda manhã sumiu. Ele quase perdendo a cabeça e alguém abre a porta perguntando quem que está ali. E ele encontra o Protinha todo desleixado e pergunta se ele chegou ali sozinho. E ele responde que sim. E o Wan pergunta como que conseguiu subir sozinho. O Prota pensa que só escorreu até ali, mas ignora a pergunta e responde que gostaria de perguntar algo. E pergunta se ele é um praticante das artes marciais da Montanha Florida. O Wan responde que sim. E o Prota fica feliz por saber que a seita ainda existe. E o Wan chama ele para entrar e começa a explicar que não estão mais aceitando gente de fora, mas que é muito tarde para começar a descer. E diz que a montanha fica muito fria de noite. Quando o Prota entra, ele fica incrédulo por ver o chão de terra. Eles perguntam onde que está o chão de mármore. O Wan vê a expressão ali do Prota, né, e pergunta se tem algum problema. E ele responde que o campo de treinamento é muito bom e bem espaçoso. E tenta se acalmar pensando que é apenas pedra e que deve intervir na crise. O Wan pergunta se é só isso, mas então ele vê que até o Palácio Celestial Dourado sumiu, e jogando o verde ali ele diz pro Wan que tem uma impressão que está faltando alguma coisa ali, e pergunta se nunca teve algo ali, e o Wan responde que também tinha percebido isso antes, e que aparentemente tinha alguns palácios, mas o Prota só quer saber o que aconteceu ali. O Wan, orgulhoso ali, diz que não é algo que alguém da idade dele deveria saber, e que é embaraçoso dizer isso, é como se fosse uma ferida no orgulho ou algo, e o Prota ali diz baixinho: "Orgulho é o teu cu." Nada não. Enfim, o Wan continua seguindo o caminho e o Prota vai logo atrás dele. E então eles chegam no templo Yu e Wan. E finalmente tem um que parece estar intacto. O Wan bate na porta e abre ela e diz pro Prota entrar e prestar respeito aos ancestrais. Quando o Prota olha pra dentro, ele fica surpreso por algo que não está ali, que deveria ter um castiçal dourado, o rolo pendurado escrito à mão pelos ancestrais e as decorações da placa dourada. Até as pinturas desapareceram. E acima de tudo isso, indignado, ele começa ali a procurar por uma flor que deveria estar
estar ali. Confuso, o One pergunta da flor. E puto, o Prota grita perguntando pra onde que ela foi. O One pergunta como que ele sabe sobre isso. E ele pensa sobre. E responde que tinha uma flor de cerejeira feita de algum metal branco. O Prota com esperança pergunta onde que ela foi parar. E ele diz que venderam, que não tinham nenhum uso pra ela e que não combinava com o templo. O Prota fica desolado e cai no chão. Ele pensando no mestre dele diz que a seita da Montanha Florida caiu. E pensa que os dois artefatos da Montanha Florida, a flor de cerejeira branca da fragrância e a espada divina, eles não são tão chamativos quanto o ouro, mas é bem mais valioso. Eles são artefatos sagrados que é dito conter o espírito de justiça da Montanha Florida. E esses desgraçados venderam ela. O One, preocupado, corre pro Prota e pergunta se ele está bem. O Prota ignora ele e pensa que deve fazer algo antes que faça uma bagunça ainda maior. E implora para entrar na seita e pede para ver o líder. Ele diz que deseja se juntar à seita da Montanha Florida. E com tudo isso voltamos para o presente, onde o Prota está na frente do líder da seita e o líder diz que ele já deve saber sobre a seita da Montanha Florida. E o Prota concorda. O Prota ali, não acreditando que ele vai deixar entrar tão facilmente assim, ele já preparou toda uma historinha ali para convencer o líder da seita a entrar. A historinha é sobre um tal de Shun Jin que foi ferido na guerra e socorrido por um lenhador que cuidou dele e para agradecer ensinou o lenhador artes marciais e tratou como discípulo. E o Prota é descendente do lenhador e fica todo convencido que é uma historinha perfeita. E de alguma forma ele chega na conclusão que vai ser do mesmo nível do líder da seita. E ele fica preparado, só esperando o líder da seita rejeitar para jogar essa historinha. E então assim ser feito. E o velho aceita a entrada dele. O Prota fica confuso, porque ninguém esperava isso. E o velho diz que já que quer tanto entrar na seita, pode entrar. O One diz que pensava que não aceitaria mais ninguém entrar na seita, mas o velho nega com a cabeça e diz que mudou de ideia e que talvez seja o destino deles. O Prota, ainda sem acreditar, pensa que ele deveria suspeitar mais de estranhos antes de aceitar que entre na seita. E o velho diz que não importa o motivo, pelo menos ele foi procurar por eles. E que não, eles não espantam pássaros que tentam se proteger da chuva. Eles dão comida para animais que passam fome no inverno. E todo reluzente questiona como que vão rejeitar uma criança que quer tanto entrar na seita. Ele se vira pro One e manda preparar um lugar pro Prota ficar e para preparar a cerimônia de entrada. O One, cabisbaixo, diz que vai preparar. Enquanto isso, o Prota ainda não tá acreditando nisso, que por conta disso a posição dele vai lá pra baixo. E um tempinho ali depois, com o Prota já trajado com a manta de discípulo, ele olha pra roupa e se questiona do que ele está fazendo com sua vida. E olhando pro quarto, ele vê que é igual um daqueles hotéis lá da Índia. Saindo do quarto, ele acha que é um lugar estranho pra estar esperando a entrada da seita. Aparentemente na seita não tem quartos particulares. Os discípulos fazem um contrato com o professor e dividem o quarto com ele. O Prota, metido, começa ali a abrir uma porta pra dar uma olhadinha, pensando que deve ter alguém no quarto. E do nada, alguém pergunta quem que está ali. E assustado, ele fecha a porta rapidinho. Quando olha pra trás, tem um guri perguntando se ele é um bandido. E ficamos por aqui, tá, galerinha? Se vocês curtiram o vídeo, comentem, tá bom? Deixa o like, se inscreve. Valeu e até a próxima.